Olá! A prática de esportes é essencial para o bem-estar e a saúde das pessoas. Na infância, então, essas práticas desenvolvem valores fundamentais como a autoconfiança, inclusão social, trabalho em equipe e respeito ao próximo. Aqui na UPF, o projeto de extensão da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, Atleta do Futuro, visa desenvolver esses valores através de oficinas. As atividades envolvem também os cursos de odontologia e fonoaudiologia e são desenvolvidas com crianças e adolescentes. O projeto também proporciona aos acadêmicos dos cursos envolvidos experiência profissional e aplicação dos conhecimentos em atividades esportivas. E para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o coordenador do projeto, o professor especialista José Henrique Frandoloso, acompanhado do diretor da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, professor mestre Márcio Leira. Mas antes de iniciarmos nossa conversa, vamos assistir a matéria produzida pelo Núcleo Experimental em Jornalismo, em parceria com a UPF TV. Brincar na rua, jogar bola, soltar pipa, práticas do passado que as crianças de hoje substituem pela TV, jogos de computador e videogames. O esporte, no entanto, enquanto atividade física organizada, é importante não apenas para o desenvolvimento físico e motor, mas também para o desenvolvimento social das crianças. O esporte, enquanto instrumento pedagógico, ele pode desenvolver aí vários fatores na criança, né, que contribuem tanto para o desenvolvimento intelectual, para o cognitivo, para o moral, para o fator de socialização das crianças também. Ele precisa estar atrelado às finalidades da educação. Tudo com objetivos, tudo planejado pelo professor, senão ele não vai ter sentido. O esporte, né, para desenvolver, então, uma qualidade de vida nas crianças desde pequenos, né, para que saiam daquela rotina, né, sedentária, de ficar em casa, na frente do computador, na televisão. Não que isso seja ruim, né, mas hoje em dia a gente tem tantos recursos midiáticos, né, que as crianças acabam por ficarem muito fechadas dentro de casa, né, e muitas brincadeiras que a gente brincava antigamente, né, acabam sendo esquecidas. São através das regras e condições que as crianças conseguem compreender formas de relacionamento, trocando experiências, competindo e aprendendo a importância do trabalho em equipe. Além disso, o esporte é fundamental para o desenvolvimento da disciplina. Todo esporte proporciona benefícios a uma criança, mas alguns propiciam ganhos específicos, como a cooperação, por exemplo, que é o caso de modalidades como o futebol e o vôlei. Já em esportes individuais, como as artes marciais, trabalham-se mais o equilíbrio emocional dos praticantes. Então, a questão disciplinar. O esporte, quando é feito em idades mais precoces, ele faz com que a criança adquira uma disciplina no sentido de focar a atenção dele para aquele esporte. A outra questão é a questão da disciplina, também vai influenciar na vida social, seguindo determinadas normas e regras que o meio social exige. Eu acredito que o esporte ele contribui bastante para esse tipo de crescimento para a criança. A outra questão é a concentração, fazer com que a criança se concentre naquela atividade e não fique pulando de uma atividade para outra. Hoje existe um problema de hiperatividade infantil, que alguns psicólogos chamam assim. Eu acredito que não é uma hiperatividade, e sim que elas ficam pulando de atividade para outra atividade, porque quando elas têm um desafio um pouquinho mais complexo, elas desistem e vão para outra que tem um desafio um pouquinho mais fácil. O esporte, quando você foca, ou professor, ou treinador, faz com que a criança foque a atenção dela para aquela prática, eu acredito então que ela vai ter um resultado satisfatório, vai ter um nível de concentração aumentada, enfim, vai ter N benefícios que vão ser transferidos para outras áreas, inclusive para as áreas de estudo. Além de desenvolver ela como pessoa, ela se socializa, né? Ela cria vínculos de amizade com as pessoas, aprende a dividir, né? Que é o mais importante. Dependendo da modalidade, a criatividade, a amizade das pessoas, dos alunos. Claro que tem a competição e tudo mais, mas é só um pretexto para eles virem aqui, porque eles querem competir. Aqui na UPF, a prática esportiva se alia ao suporte educacional, inclusão digital, atendimento à saúde e convivência comunitária. Tudo isso através do projeto de extensão Atleta do Futuro, da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia.
Os detalhes das atividades desenvolvidas você confere agora no nosso estúdio. Então, quando a gente escuta falar em esporte, futebol, vôlei, a gente sempre pensa em lazer, mas esporte é uma coisa séria, né? Eu queria pedir para o professor Márcio historiar um pouco, né, o quão sério é esse projeto que tem tantos anos de duração e atendeu já tantas crianças. Ok, Bibiana, é um projeto que iniciou em 2001, pela iniciativa de 6 professores da unidade. Hoje esses professores estão aposentados, o professor Carlos Schlemmer, Heitor Bigliardi, a professora Maria Virgínia, a professora Sandra, a professora Glacir e a professora Marlene Siloc. Então, eles há mais de 10, 15 anos atrás, quase praticamente, tiveram essa ideia. E a Faculdade de Educação Física e Fisioterapia ela tem uma característica expressionista e o esporte, na época, foi uma das características que a gente procurou abordar, que tinha um objetivo inicial, que era a questão filantrópica. Então, naquela época, a gente atendia mais crianças com vulnerabilidade social, com questões assim, possibilidade de risco, e então nós tínhamos a filantropia da instituição bastante nesse projeto de extensão. E tínhamos essas crianças ligadas ao projeto. Hoje não é mais esse formato, professor Frondoloso? Não, hoje já estava um pouquinho diferente, quer dizer, ele abriu mais, ele não ficou só para crianças carentes, em si para aquelas crianças que queiram praticar o esporte, né, para a gente incentivar ao esporte, já que o professor Nelson falou que ele é disciplinar no bom sentido, né, não aquela palavra disciplinar que é usado na educação no sentido pejorativo, e aí nós abrimos também a questão da idade, porque se é um projeto atleta do futuro, como é que vai acabar a atividade quando a criança atinge 16 anos, quer dizer, já é adolescente, 16, 17 anos, que no caso estaria saindo, né, do primeiro grau. Vocês têm ideia de quantas crianças, em média, já passaram pelo projeto? Eu gosto de fazer estatística, né? Vim com um monte de números, né? Anualmente passam pelo projeto em torno de 900 a 1.000 crianças. O ano passado nós atingimos 914 crianças, né? Existe um fluxo muito grande, inclusive até bem sabe o professor Edmilson, quando ele foi para a Europa, né, existe uma pesquisa lá... Professor Edmilson Brandão da Faculdade de Educação. Faculdade de Educação, né, secretário de Educação, que a criança mesmo, ela decide o esporte que ela quer praticar, aquele esporte que vai ser para o resto da vida, aí entre 12 e 14 anos. Então, por isso, o projeto abriu também a possibilidade das crianças praticarem não só um esporte, mas vários dentro do projeto. Professor Márcio, de tudo que o senhor acompanhou do projeto, qual o elemento mais significativo, que é que lhe chama mais atenção nessa proposta do Atleta do Futuro? Bom, a questão social para mim é o mais importante, porque essas crianças poderiam estar em casa, poderiam estar atingindo, por não fazer atividade física regular, ela poderia estar tendo níveis de obesidade, daqui a uns anos se tornarem doentes, isso teria muito custo em nível preventivo de saúde no país. E também o contato de conviver com outras crianças, de não ir para o lado, por exemplo, da droga, acho que é o maior valor que nós podemos passar para a nossa comunidade. E hoje temos a possibilidade de agregar o ensino, a atividade, várias disciplinas trabalham dentro do projeto, como seus monitores, professores da natação, professor do basquete, o professor do vôlei, tem seus monitores vinculados a cada modalidade esportiva, que hoje são em torno de 10. Temos 10 modalidades esportivas previstas, que é futsal, vôlei, basquete, ginástica olímpica, atletismo, natação, que mais? Dança, ginástica olímpica já falou. Judô, karatê. Então, para o ensino ele tem um valor também muito grande e podemos utilizar também pesquisa dentro do projeto Atleta do Futuro. Eu também acho também bacana. Estágio aquele obrigatório supervisionado, um semestre nós... Dos alunos da faculdade. Da Faculdade de Educação Física. Mobilizamos ali 27 num semestre estagiários, naquele estágio obrigatório supervisionado.
O que eu acho bacana essa quantidade de modalidades oferecidas é que a gente foge um pouco do estereótipo de só sermos o país do futebol e começamos a desenvolver as outras modalidades que também são ricas, né, professor Frondoloso? Com certeza. Inclusive, falando da história, eu lembrei do meu passado. Na verdade, na época, em 2000, a gente representava até a universidade nas competições brasileiras de ginástica olímpica. Nós fomos campeões. E nós é que tensionávamos, porque nós tínhamos um grupo de ginastas que treinava e também dava treino, né, para uma escolinha gratuitamente. A gente tensionava a direção, façam isso também dos outros esportes. E foi ali que surgiu o projeto daí Atletas do Futuro, que envolveram várias modalidades. O que eu queria perguntar para a gente encerrar esse bloco inicialmente, então, o atleta atendia só crianças em situações de vulnerabilidade social. Hoje a gente tem crianças das mais diferentes situações, e financeira, educacional, enfim, convivendo no mesmo espaço. Não é feita uma distinção a essas ou aquelas crianças no sentido de que umas são atendidas num turno, outra no outro, não. Todo mundo é atendido junto. As crianças, elas escolhem atividade na secretaria do projeto e ali ela começa a participar. Se ela escolheu o turno da quinta e da terça, ou da segunda, quarta e sexta, ela vem naqueles dias e convive com as outras demais crianças em questão de igualdade. A criança, ela faz a adequação com a modalidade que ela gosta e com o horário que ela pode, né? A gente nem sabe exatamente, nem é bom distinguir. Que bom, assim as crianças convivem todas juntas, né? Esse potencial é explorado de forma equilibrada e igual para todo mundo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já falando um pouquinho mais desse projeto Atleta do Futuro. Estamos de volta com a Universidade Aberta de hoje. O nosso assunto é o projeto de extensão Atleta do Futuro. Continua aqui no estúdio o coordenador do projeto, o professor especialista José Henrique Frondoloso, acompanhado neste bloco da acadêmica de Educação Física da UPF, Joísa Medina. Professor, o senhor disse que nós atendemos em média por ano de 900 a 1.000 crianças. Como é que funciona esse processo? Essas 900 crianças, elas participam o ano inteiro ou tu tem um grupo de crianças no primeiro semestre, outro no segundo? Como é que essa logística se estrutura? Na verdade, existe um percentual em flutuação. O que é a flutuação? Uns saem, outros entram. Por exemplo, hoje, até o final do mês, nós temos 445 crianças. Saíram 172, mas entraram 172. Então, elas saem mais, a gente analisa esses fatos também, uma questão assim, ou muda, às vezes, de residência, ou começa a trabalhar, né? Então, existe esse fluxo contínuo. Inclusive, é um trabalhão para a gente conseguiu fazer um sisteminha, mapear mensalmente, que antes era anualmente, né? Então, hoje a gente consegue dizer, né, quantas crianças estão atuando, né? Mas tem um grupo de crianças que vem do início e fica o ano inteiro e volta nos anos seguintes. Vocês têm esse dado? Essa informação, a gente tem controle de chamada, né? A gente faz uma chamada, então, e a gente sabe quem é de vários anos, tipo a Joísa, né, que foi a nossa atleta. Pois é o caso com quem nós vamos conversar hoje, né? A Joísa foi aluna do Atleta do Futuro e agora é monitora e aluna da Faculdade de Educação Física. Exatamente, nós temos bastante casos assim, né, de crianças que fizeram o tempo todo atividade física no projeto e entraram no curso de Educação Física. Então, Joísa, conta um pouquinho para nós como é que foi esse primeiro contato com a UPF através do projeto lá atrás e agora ser aluna da instituição e ser monitora do projeto. Depois de 8 anos nadando pela equipe da universidade, onde a gente competia fora, trazia vários títulos, teve uma grande influência pelos meus colegas atuais estagiários, que foram meus professores, na minha formação agora como ser acadêmica e também trabalhar dentro da piscina de natação ensinando. É algo assim muito bom e foi importante porque ensinou e motivou que a atividade sempre
traz benefícios para a saúde e tudo mais. E como é que você vê as crianças que você monitora? Como é que eles se relacionam com o projeto? Você vê o mesmo brilho que você tinha nos olhos deles? A gente vê de várias formas diferentes, pela diferença de épocas que a gente vive hoje em dia, mas eles vêm por interesse próprio, não é algo que é forçado pelos pais, é por interesse próprio de aprender uma modalidade para, de repente, daqui a um tempo estar competindo e tentar um patrocínio, ser algo mais para o cunho profissional. Professor, como é que uma criança faz para participar do Atleta do Futuro? É muito simples, né? Se ela, claro, criança de menor, quando é de menor, ela tem que ir acompanhada, né, do seu responsável, né, que pega uma ficha de inscrição, leva para casa ou preenche na hora e entrega essa ficha e já se cadastra na secretaria na do secretaria curso. ali entre os dois ginásios, né, que tem a secretaria do projeto. E aí ela recebe uma autorização no momento que ela entrega a ficha de inscrição para participar naquela modalidade que ela se inscreveu. Daí o professor pode inserir na chamada. No próximo mês ela já está cadastrada efetivamente. Existem vagas para todas as modalidades ou existem algumas modalidades mais disputadas que as crianças acabam tendo que ficar em fila de espera? Tem natação, a fila de espera é sempre sempre grande. Sempre tem uma não grande falta, procura. sempre as turmas estão sempre no limite. Essa renovação de novas crianças, ela é mais semestral ou ela é maior anualmente? Ela é mais semestral, principalmente porque tem os períodos escolares. Mas existe a partir de outubro uma evasão muito grande, porque os pais equivocadamente às vezes punem porque a criança não está indo bem na escola, não deixam vir no projeto. Quer dizer, piora a situação da criança, porque o esporte ele desenvolve a inteligência e as capacidades, né, do ser humano. Como o professor falou na reportagem, a questão, por exemplo, da concentração, que é um elemento super importante também para outras disciplinas. Exato, a concentração, a questão da estratégia. Um jogador, por exemplo, um jogador de vôlei, quando ele sobe para dar uma cortada, ele tem que analisar toda a situação antes de bater na bola, né, para decidir em que parte ele vai bater. Não é uma coisa mecanizada, como costumam dizer. É só quem não praticou esporte que diz esse tipo de comentário, que é uma coisa mecanizada. Alguns gestos técnicos são mecanizados, mas a decisão de fazer aquele gesto é da pessoa. Professor, nós vimos que o projeto tem parceria com a fonoaudiologia e também com a odontologia, isso? De que forma se dá essa parceria? Na odontologia eles têm um projeto de saúde bucal. Na verdade a gente faz uns cruzamentos, né, dos projetos. O ano passado tinha um projeto de nutrição, daí vinham acadêmicos orientar as crianças sobre hábitos alimentares, né? E existe o atendimento também odontológico, porque esse projeto de saúde bucal, eles só fazem uma avaliação. Depois, se for constatado que a criança está com um problema, aí se manda uma solicitação de autorização para os pais, né, para elas poderem ser atendidas. E daí eles vão no local onde as crianças estão nos treinamentos ou as crianças são levadas até lá com agenda prévia? Como é que isso funciona? As duas situações já aconteceram, né, de eles irem lá no auditório da Odonto e até esse ano até eles foi feito o contrário, eles vieram no projeto, pegaram turmas por turmas, né, grupo por grupo e fizeram a avaliação. E aí os pais são informados e encaminham o restante do procedimento. Exato. Quando eles preenchem a ficha de inscrição já tem uma autorização que ele assina na questão, né, da avaliação bucal. Então é um processo bastante completo. Eu queria perguntar para a Joísa, ela nadou, ela é monitora de natação e para o futuro, Joísa, tu vais te formar e vai te encaminhar para a área dos esportes aquáticos? É assim? Falei corretamente? Isso, vamos ver, mas o meu foco principal de ter entrado na graduação foi me especializar nessa área que eu convivi por mais de 8 anos e vou passar um bom tempo. Frisando que também as outras modalidades que a gente tem na graduação, que passa de vôlei, a handball, futsal, também são importantes e a gente nunca descarta a possibilidade de repente trabalhar
nessas outras áreas, porque é sempre bom e importante a gente aprender a trabalhar em outra área e ter um conhecimento maior. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Frondoloso, não sei se eu vou botar ele numa saia justa, mas eu vou arriscar. Antigamente, não muito tempo atrás, a gente falava no professor de educação física. Né? Então, quem fazia faculdade de educação física ia ser professor de escola das modalidades de educação física. De uns anos para cá, passou-se a falar num profissional de educação física. Afinal, quais são os espaços de atuação de quem se forma nesta área? A mesma coisa que ocorreu na educação física aconteceu no curso de Química, no curso de Geografia. Existe a profissão que é do licenciado, que ele vai trabalhar, vai ensinar Química, e existe o bacharelado que vai trabalhar numa empresa e fazer produtos químicos, é diferente. A mesma coisa na educação física. Nós temos o curso de licenciatura que os alunos são preparados para atuar em escolas, e existe o curso bacharel que são preparados para atuar em academias, em clubes, nesse tipo. Que como é o treinadores. Espaço, como treinadores, que é o espaço justamente do esporte, né, que cabe para eles. Apesar que a gente luta que a escola tem que ser acentuada também, né, na questão da área desportiva. É um caminho assim para as crianças pegarem gosto para a atividade física, porque a criança ela não pratica assim para ter saúde, ela pratica por uma coisa prazerosa, né? E é justamente isso que a gente percebe que acontece. Quando a criança começa a dominar o esporte, ela começa a ter gosto. Por isso talvez essa mudança, né, no início, ali até o final da infância. Em desejar conhecer muitas possibilidades. Exato, até se encontrar. A gente fala muito aqui em modalidades desportivas, né, que são os conhecidos esportes, mas existem outras práticas de educação física que também são pertinentes à escola, professor, que não necessariamente o jogo, né? Sim, existe a recreação, né, que é um outro forte que se trabalha na escola, mas a recreação, por exemplo, a criança faz aquela atividade, cresce e para ela morre, entende? E já o esporte não, se ela desenvolver as técnicas, tudo, e daí ela acaba pegando amor e vai embora e continua na vida adulta. Josiane, a natação, que é a tua especialidade nesse momento, né, como acadêmica, o que ela pode desenvolver então nos alunos que você acompanha? Além do desenvolvimento físico, ela desenvolve as habilidades, a motricidade, mostrando que tu perde o medo, tu cria uma prática de sobrevivência. Se ocorrer um caso de afogamento, você sabe como se salvar. E não somente pelo cunho de pratico por um hobby ou por tentar ser um atleta. Tem essa importância que o aluno ele observa o seu desenvolvimento físico no decorrer do tempo. Bom, é um dos esportes mais completos, a gente diz, né? A natação. Eu estava pensando justamente como enraizou isso. Eu digo que a ginástica olímpica é o esporte mais completo. Entende? Talvez a única coisa que a ginástica olímpica deixa a desejar é a questão da atividade aeróbica, que são poucos minutos, né, que ele faz uma atividade intensa, então fica como uma atividade anaeróbica. Mas em termos de desenvolvimento das capacidades motoras, é a ginástica olímpica, sem dúvida. Tem que Bom, ginástica olímpica, natação, futebol, vôlei, judô, karatê, são muitas possibilidades que o seu filho, a sua filha, pode vir até a universidade e experimentar. Procure a Secretaria do Atleta do Futuro, se inscreva e descubra todo esse universo que a criança pode desenvolver enquanto se desenvolve. Professor, muito obrigada pela sua participação. Josi, muito obrigada pela sua participação. Ao professor Márcio, que esteve no bloco anterior, e o Universidade Aberta de hoje vai ficando por aqui. Mas já sabe, né? Semana que vem nós voltamos com mais um projeto desenvolvido na UPF. Até lá!